manhã eterna, que ansioso espero com o meu mestre, enfim viver. Quando anoitece e o sol se esconde, não temo a noite de cruel dor, e com firmeza minha fé me diz que a luz é vida. Graças a Deus. Boa noite com Jesus, amados irmãos. A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós desejamos também uma boa noite para os irmãos que nos assistem através do rádio, nos ouvem, né? E também aos irmãos que nos acompanham através da internet. Nós desejamos a cada um dos irmãos aquilo que nós temos no coração, é vida eterna, né? É o melhor que nós temos para desejar para cada um dos irmãos. E nós convidamos o irmão que nos ouve através do rádio para fazermos uma visita, né, no Tabernáculo da Fé. O endereço da igreja está aqui na Avenida Professor Francisco Bruno, na quadra 3, lote 2. Está aqui um pouquinho acima do supermercado Alto Giro, né? O bairro é o Boa Vista, Corumbá. Então, nossos dias de culto aqui são na quinta-feira, a partir das 19h30, é isso? 19h15. E sábado, às 18h30. Domingo às 20 horas, está certo, porque eu peguei errado aqui. O programa Fé para Vencer, de segunda a sexta-feira, e nos domingos às 18h30, como está acontecendo, até às 19h40, né? O nosso site, endereço pela internet é www.tabernaculodafedecorumbá.org.br. Nós vamos cantar o hino com toda a igreja neste instante. O hino Saudade, do Inário, está 375. Da linda pátria estou muito longe. Oh
Aleluia. Graças a Deus. Para estar alerta, é preciso estar na palavra de Deus, né? Estar dentro, estar no espírito da mensagem de arrebatamento, né? É preciso conhecer a mensagem da hora. Aqueles que puderam ver, estavam alerta à mensagem de João, puderam ver o ministério do Messias, né? Eles encontraram e reconheceram aquele ministério. E nós temos também esta promessa para estes últimos dias, promessa da segunda vinda de Cristo. Então é preciso nós estarmos atentos, ter conhecimento das coisas de Deus, que é um dos maiores dons, diz o Mombrana, que veio para o aperfeiçoamento da noiva, né? Ele disse: o conhecimento é o maior dom de todos os dons que Deus deu para a sua igreja. Isso está na mensagem de Deus aperfeiçoando a sua igreja. Ele disse que a sabedoria é muito boa, mas a sabedoria sem conhecimento, ela não vai muito longe, né? Acaba trazendo prejuízo. Nós vamos ter mais um hino com a irmã Patrícia e a irmã Joyce, de Padre Bernardo, né? A minha esposa e filha. O hino é Menor dos Menores. Fazer um levantamento, uma análise começando por mim. Meu estudo não demorou muito tempo, foi aí que comecei a descobrir. Eu queria encontrar entre os crentes qual seria entre eles o menor. No final das contas a prova bateu, descobri que o menor dos menores sou eu. Sou eu. Sou eu. Sou eu, menor dos menores na casa de Deus. Sou eu. E o menor dos menores na casa de Deus. Comecei a procurar o mais humilde. Olhei pra mim, também não era eu. Procurei também o mais fiel e simples. Olhei pra mim, também não era eu. Procurei o mais reto de espírito, mas em mim também não pude encontrar. E cheguei a uma conclusão maior, descobri que o menor realmente sou eu. Sou eu. Sou eu. Sou eu, menor dos menores na casa de Deus. Sou eu. Sou eu, um pouquinho de pó e o menor dos menores na casa de Deus.
casa de Deus. Amém, graças a Deus. Deus continue abençoando a Patrícia, a irmã Joyce, né, que nos ajuda muito ali, Padre Bernardo. Amém. Graças a Deus. Deus abençoe a irmã Maria, a irmã Rosilene, estar em conexão através da internet, no Quebra-Linha. Deus abençoe a senhora, irmã Maria. Deus abençoe a família. Deus abençoe. Nós vamos ter mais 2 hinos da irmã Trio. Nós vamos ter mais 2 hinos. Mas antes do hino, irmão, eu gostaria de deixar um destaque da mensagem do profeta desta era para a igreja, mensagem escolhendo uma noiva. O profeta fala nessa mensagem que nós estamos vivendo em momentos de decisões. E a nossa decisão, a decisão que nós tomamos aqui na terra concernente às coisas espirituais, ela define o nosso destino eterno. Então ele diz que há uma lei de escolha entre nós, que ela não é vista, ela não é escrita em papel, mas ela é real, ela se faz presente. Há uma lei que nos governa, nós escolhemos entre o certo e o errado. E ele diz que nós somos, muitas vezes, dirigidos a tomar determinadas escolhas, e essas escolhas, elas nos guiam no caminho certo ou no caminho errado. Então ele fala nessa mensagem, ele diz assim: vocês, homens aqui de suas igrejas denominacionais, apenas creiam nisto, que a hora está muito próxima de vocês, quando farão a sua escolha. Ou vocês vão entrar na palavra de Deus, ou vocês entrarão no concílio ecumênico de igreja. Ou vocês serão os filhos de Deus, ou se tornarão uma denominação. Vocês terão de fazer a sua escolha, e esta escolha virá muito em breve. É uma coisa perigosa esperar até esta última hora chegar. Também, olhe bem, porque você poderia adotar algo do qual nunca pudesse se livrar. O Romano está dizendo, é como aquele homem que está ali, sabe que uma bomba vai explodir, e mesmo assim ele insiste em ver que cor é a capa da bomba, né? Ele insiste em ver quantos minutos falta para explodir, sabendo que ela vai explodir a qualquer momento. Que diferença faz em ficar ali esperando e ver quantos minutos faltam, quantos minutos restam? Então é uma advertência do profeta para a igreja, dizendo que é uma coisa muito perigosa ficar ali esperando até a última hora. Então, meu irmão, meu ouvinte, você que está nos ouvindo nesta hora, é preciso você saber a que hora nós estamos vivendo, é preciso você ter este conhecimento e fugir para o abrigo antes que você adote algo do qual nunca mais possa se livrar. Então nós vamos ouvir mais este hino, o trio, irmã Naara, irmã Shileide, irmã Joyce. Tranquilo descansa o seu coração. A graça se explica em uma cruz. Lá eu posso entender
o que o céu me traduz. A morte era minha sentença, mas agora sou livre em Jesus. Graça simples assim, perdão se recebe, se aceita, enfim, pecado não se explica, pecado se paga, e Cristo pagou por mim. Havia imensa separação entre a raça caída e o Deus do perdão, mas a graça fechou o abismo e sem hesitar estendeu-nos a mão, mostrou-nos a estrada de volta à casa do Pai, onde iremos morar. Nos dá esperança que move a certeza que Cristo em breve virá. Graça simples assim, perdão se recebe, se aceita, enfim, pecado não se explica, pecado se paga, e Cristo pagou por mim. Graça simples assim, perdão se recebe, se aceita, enfim, pecado não se explica, pecado se paga, e Cristo pagou por mim, e Cristo pagou por mim. Amém, graças a Deus. Essa graça maravilhosa, né? Essa graça que é estendida a cada um de nós. O irmão Brana fala na mensagem, a graça, ele disse que um dia essa graça será tirada da terra. Hoje nós temos a graça estendida a nosso favor. Hoje ele está sentado como o nosso advogado fiel, o nosso sacerdote, conforme Paulo descreve ele em Hebreus capítulo 4, verso 14. Mas um dia as pessoas desejarão esta graça, e esta graça não estará mais na terra, será tirada. Quando a noiva subir no rapto, a graça subirá junto. Deus, que é esta graça maravilhosa. Nós vamos ter mais um hino com a irmã Joyce.
Meu caminho. Enquanto ela canta este hino, nós vamos também adorar o Senhor com as nossas ofertas. Cheia de espinhos, eu vou seguindo meu caminho, com Jesus sempre ao meu lado, caminhando eu vou seguindo, com Jesus eu vou seguir, a Jesus hei de adorar, pois só Ele Amém, graças a Deus, Deus abençoe. Irmãos, vamos ler a Bíblia, está em Gênesis, o livro de Gênesis, no capítulo 20, os irmãos podem abrir a sua Bíblia. Nós vamos ler no livro de Gênesis, capítulo 1, de 1 ao 8. Essa escritura foi usada pelo profeta desta era para pregar a mensagem, a restauração da árvore noiva. Então nós vamos ler, vamos nos colocar de pé para nós lermos esta escritura tão abençoada, a qual o profeta usou para pregar esta mensagem. Gênesis 20. E partiu Abraão dali para a terra do sul, e habitou entre Cádiz e Sul, e peregrinou em Gerá. E havendo Abraão dito de Sara, sua mulher é minha irmã, enviou Abimeleque, rei de Gerar, e tomou Sara. Deus, porém, veio a Abimeleque em sonho de noite e disse-lhes: eis que morto és, por causa da mulher que tomaste, porque ela está casada com o marido. Mas Abimeleque ainda não se tinha chegado a ela, por isso disse: Senhor, matarás também uma nação justa? Não me disse ele mesmo, é minha irmã, e ela também disse, é meu irmão? Em sinceridade do coração e em pureza das minhas mãos tenho feito isto. E disse-lhe Deus em sonho: bem sei eu que na sinceridade do teu coração fizeste isso, e também eu te tenho impedido de pecar contra mim, por isso te não permiti tocá-la. Agora, pois, restitui a mulher ao seu marido, porque profeta é e rogará por ti para que vivas. Porém, se não lhes restituir, sabes que certamente morrerás tu e tudo que é teu. Deus amado, Pai eterno, Deus de misericórdia,
O Senhor é um Deus que cuida dos seus filhos, ó Deus. E o Senhor guarda a sua palavra, Senhor Deus. O Senhor não volta, o Senhor não retrocede aquilo que o Senhor tem falado. O Senhor havia dado para Abraão uma promessa, Senhor Deus. E Abimeleque jamais poderia interferir nesta promessa, Senhor Deus. Por isso o Senhor foi até ele e disse para ele devolver a mulher de Abraão, Senhor Deus. Ó Deus, nós estamos nesta hora diante de um quadro muito perfeito, muito bonito, da noiva de Cristo, Senhor Deus. Rogamos, ó Deus, para que isso desça aos nossos corações, para que isso possa, no mais profundo da nossa alma, saciar, Senhor Deus, alimentar a cada um dos teus filhos. Ajude-nos nesta noite, Senhor. É o que nós te pedimos no precioso nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sentai-vos, irmãos. Nós também vamos ler ainda assentados, irmãos, podem ficar assentados. É uma escritura que o irmão Brana usou, está em Êxodo, capítulo 13, verso 20. Assim partiu de Sucote e acamparam em Etã e entraram entrada do deserto. E o Senhor ia diante deles, de dia numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo, para os alumiar, para que caminhassem de dia e de noite. Nunca tirou de diante da face do povo a coluna de nuvem de dia, nem a coluna de fogo de noite. Também em Êxodo 14, ele diz assim: e chegando o Faraó, os filhos de Israel levantaram seus olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e disseram a Moisés: não havia sepulcros no Egito para nos tirares de lá, para que morramos neste deserto? Por que nos fizestes isto, que nos tem tirado do Egito? Não é esta a palavra que te temos falado no Egito, dizendo: deixa-nos que sirvamos aos egípcios? Pois que melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Moisés, pois, disse ao povo: não temais, estais quieto e vedes o livramento do Senhor que hoje vos fará. Porque os egípcios que hoje viste, nunca mais vereis para sempre. O Senhor pelejará por vós e vos calareis. Ó Deus amado, o Senhor é tão grande, Senhor. Nós somos tão falhos e negligenciamos, ó Deus, tantas coisas. Ajuda-nos, Senhor Deus. Em Josué, no capítulo 1, no verso 9, ele diz assim: não te mandei eu? Esforça-te, tem bom ânimo. Josué, capítulo 1, verso 9, ele diz: não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo, não pasme, nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Nós estamos vivendo, irmãos, numa hora em que o profeta chamou isso, caracterizou a hora de momentos decisivos, momentos de decisões. A hora em que nós estamos vivendo é uma hora muito gloriosa, porém uma hora de decisões. Ele diz que todos os profetas, os santos do passado, almejaram viver a hora em que nós estamos vivendo. Mas Deus escolheu você para viver esta hora. Ele não escolheu aqueles do passado, Ele nos escolheu para nós vivermos. Na mensagem, Deus guarda a sua palavra, parágrafo 47. Agora, se pudéssemos, ficaríamos nisso por semanas. Teríamos reavivamentos de 1 ano
e isso continuaria simplesmente tão fresco no final o quanto estava no princípio. Sobre este assunto de Deus guarda a sua palavra. Então, se nossa fé, ele chamou, se nossa santíssima confiança está edificada nesta manhã sobre aquele maravilhoso que pode fazer tudo, que guarda a sua palavra, que tudo ele pode fazer, menos falhar. Se a nossa confiança está edificada, está sobre ele, que pode fazer tudo, exceto falhar, quanto mais confiança deveríamos ter em sua palavra eterna. O meu coração ficou agitado no ano passado, depois de eu ter olhado através das nações e visto as coisas se amontoando da maneira que estão e os pequenos ismos chegando. Vamos pular para o 53. Ele diz, e como temos, e veja bem, e como o tempo tem chegado para que estas coisas acontecessem. Como o mundo amontoaram mestres com comichões nos ouvidos, e a verdade seria rejeitada e retornaria às fábulas. Veja, então ele disse, pregue a palavra, fique na palavra. E se há uma coisa que eu tentei fazer em toda a minha vida, é ficar na palavra eterna de Deus. Estamos vivendo nos momentos decisivos da dispensação deste mundo. E eu não consigo ver como alguém pode olhar e não ver, e não se arrepender. Apenas dê uma olhada. Olhe nos jornais ou ligue o rádio. E eu não consigo ver isto. Como estamos apenas às vésperas de algo grande que está se preparando para acontecer. Até mesmo a natureza mostra isso. Nós estamos vendo a natureza se revoltando. O mundo está ficando nervoso. Seus vulcões estão jorrando. E está tendo uma prostração nervosa. Os grandes terremotos estão sacudindo e partindo as estradas. A temível visão dos discos voadores e mísseis que eles podem lançar ao redor da terra e destruir e aniquilar uma nação em 5 minutos. Estamos no fim do tempo. Algo está tomando. Não há nenhuma maneira para deter isto. Não há nenhum modo. Há apenas uma maneira para sairmos disto. Esta é para cima, diz o irmão Branham. Há apenas uma maneira para nós sairmos disso, deste juízo que está para cair na terra. E esta é para cima. Não há nenhum modo de tentar se esconder. Não há nenhum esconderijo, exceto um. Este é a palavra de Deus. Este é o esconderijo do qual nós podemos descansar nele. Nós podemos entregar tudo a ele. Agora, na mensagem, por que clamas? Fala. O profeta fala de uma coisa que nós precisamos ter nestes últimos dias. E precisamos confiar nela. Ele relata aqui aquele caso daquele garotinho da Finlândia, que todos os irmãos conhecem. Eu vou ler aqui para a gente poder entender um pouquinho o assunto. Ele diz, recordo, muitos de vocês recordam sobre o menininho ressuscitado na Finlândia, da morte, havendo sido morto por um automóvel. Me pus às margens da estrada e comecei a caminhar, distanciando-me daquele menino. E me voltei para olhar para trás, e algo pôs sua mão sobre meu ombro, e pensei que havia sido o irmão Moore. Porém, não havia ninguém ao meu redor. Olhei para trás, e logo olhei para a montanha, e disse, bom, tenho visto esta colina em algum lugar. Ele teve a sensação, teve o pressentimento de que ele havia visto aquela montanha em algum lugar.
Porém, não vimos por este caminho. Vimos por outro caminho. Onde está esta colina? Olhei e vi aquele carro em ruínas. Havia visto aquele menino ali com suas... colocado ali com aqueles cortes de cabelos, como chamamos aqui. Tinham os olhos virados, tal como o irmão Wei. Quando caiu outro dia, seu pezinho estava quebrado. E lhe saía sangue pelos olhos, pelo nariz, pelos ouvidos. Suas calças curtas, abotoadas ao redor de sua cinturinha. E com meias longas, como as que usamos aqui, muitos anos atrás. Olhei ao redor e ali estava exatamente na forma em que o Espírito Santo me havia dito 2 anos antes, quando todos vocês na nação escreveram em suas Bíblias o que sucederia. Ali então a situação está à mão. Não importa quão morto esteja ele, não importa o que diga ou qualquer outra pessoa, estar concluído. Eu disse, se este menino não se levantar da morte, então eu sou um falso profeta. Sou um falso representante de Deus, porque em minha terra, 2 anos atrás, ele me disse que isso sucederia. Ali, estes ministros e todas estas escrituras, está escrito numa página de nossas Bíblias, e aqui está exatamente, leiam como diz, que seria numa colina rochosa, e tudo mais, e seria morto, e estaria ao lado direito da estrada, e eu disse, e ali está ele, nada poderá impedir, a situação está sob controle. A fé que estava em meu coração foi ungida. Eu unicamente, se eu pudesse explicar isto, a fé de Deus que eu tinha em Deus, que me havia dito, Ele nunca tem falhado. Ele guarda a sua palavra e Ele me disse, a situação está sob controle. Aqui está exatamente o que te apontei 2 anos atrás. E aqui está colocado exatamente em ordem. E a única coisa que tem que fazer é dizer a palavra. O profeta diz, a única coisa que nós temos que fazer é confiar naquilo que Deus tem nos dito para fazer. A única coisa que nós precisamos é descansar em Deus. Pregando ontem lá em Dois Irmãos, diz, não adianta nós ficar tentando fazer, porque quando nós tentamos fazer, então nós impedimos a Deus de fazer. Nós paramos a Deus quando nós agimos com as próprias mãos. Então Deus fica esperando. Estive pensando e olhando atrás do irmão Fred Storm, sentado ali, o irmão Beck, o Old, eles e outros, ali na autopista, como estive aqui na igreja e disse a todos vocês, de um animal com chifre de 42 polegadas, parecido a um cervo e um urso cinza, prateado. Nunca havia estado ali antes, e irá agarrar, e seria quantos estariam comigo e como estariam vestidos? E vocês sabem, cada um de vocês, semana antes que sucedesse, foi-lhes dito isto. E quando me ouvi ali, sem saber, ali estava o animal, fui, e ele era impossível, se algum caçador sabe, ou que está ouvindo esta fita, você não pode caminhar frente ao animal, saltará e fugirá, porém este não fez isto. Ali pendurado em meu quarto de Tiro, ali está pendurado o prateado, exatamente na forma em que eu vi na visão. E há uma regra, ou uma régua colocada ali, uma fita de medir para mostrar sua exatidão, e um chifre pelo menos... veja bem, eles encolhem 2 polegadas ou mais quando se seca, porém este nunca encolheu. Se mantém exatamente igual, 42 polegadas, como o Senhor me disse na visão. Ali ele está, com seus 7 pés de comprimento, exatamente na forma em que Deus disse que era. Porém, quando este homem me disse, olha, irmão Brana,
Caçamos este animal do qual você falou na visão, porém você me disse que você caçaria um urso prateado antes de chegar ao pé da montanha. Ele disse, é assim diz o Senhor? Eu disse, isso é assim diz o Senhor. Ele disse, porém, irmão Brana, posso ver milhas ao redor e não há nada aqui. O irmão Brana tinha falado que Deus ia dar uma caça para ele, porém o lugar onde ele estava era improvável. O lugar onde ele estava não tinha nem possibilidade de se ver um animal ali. E aquele irmão estava tentando dizer para o irmão Brana, será que nós não estamos no lugar errado? Será que nós não estamos caçando o animal em outro lugar, irmão Brana? Eu posso ver milhas ao nosso redor, eu olho pelos meus binóculos e não vejo este animal. O profeta disse, mas Deus me disse que seria aqui. E muitas vezes nós estamos esperando algo de Deus, estamos confiando em Deus, e alguém chega e diz, mas será que não tem que ser diferente? Abraão estava confiando em Deus, descansando na promessa de Deus, que ele teria um filho com a sua esposa, e ela chegou e disse para ele, Abraão, eu creio que Deus nos dará este filho. Eu creio sim, Abraão, porém, será que não é com a serva Agar? Será que nós não estamos, você não está errado, Abraão? Será que nós não temos que mudar um pouquinho a situação? E disse, é uma situação sob controle, irmão. Eu vou lhe dar um exemplo. Quando Moisés viu que ele havia sido levantado para este propósito de tirar os filhos hebreus do Egito, que ele havia encontrado o grande Deus que havia feito o chamado para ele. Quando ele viu que ele havia encontrado Deus face a face, e que Deus o havia ungido, e o identificou e disse, este é o teu caminho, este é o teu chamado, Moisés. Eu estou te enviando, te mostrarei minha glória aqui, eu estou na sarça ardente, desça ali, eu estarei contigo. Ele não necessitava nem sequer de uma vara. Ele não necessitava de se preocupar e fazer nada. Ele tinha a palavra de Deus vindicada ali. E ele se dirigiu para fazer aquilo. Nós precisamos disso. Ele diz, isto ungiu a fé que havia nele. Então nós necessitamos de uma fé ungida, diz o irmão Brana. A fé está em nós, mas nós precisamos que ela seja ungida. A fé que estava nele, irmão, isto ungiu a fé que havia nele. Nos unge quando sabemos que estamos vivendo nos últimos dias também. Estamos vivendo para encontrar, veja bem, encontrar que todos estes sinais que nós estamos vendo, e tudo isto se encaixa perfeitamente com a palavra de Deus, isto unge a nossa fé. Foi dito nas Escrituras que aconteceria nos últimos dias, desde o céu até o poder político, e a natureza das pessoas, a desmoralização do mundo sobre as mulheres, como elas fariam nos últimos dias, e como fariam os homens, e como fariam as igrejas, e como fariam as nações, e como faria Deus. Isso não unge a sua fé? Vemos tudo perfeitamente colocado aqui. Isto unge a nossa fé, nos move em grande círculo, nos separa de coisas do mundo. Não importa quão pequenos somos, quão poucos somos. Não importa quantos riem de nós, zombando de nós. Não faz nenhuma diferença. Isto é tudo. Vemos há algo dentro de nós. Fomos predestinados
para ver esta hora, e nada evitará que o vejamos. Oh, irmãos, quando nós pensamos naquele velho homem que estava ali atrás do templo, lendo a sua Bíblia, lendo o seu livro, lendo o seu pergaminho, os seus pergaminhos, e de repente ele é movido por algo. De repente ele é tocado por uma força sobrenatural. De repente a sua fé é ungida. E ele vem para a frente do templo e encontra ali uma mulher e um homem velho. Uma mulher jovem com um filho nos braços e um homem velho. E aquele homem se dirige até aquela mulher, que aparentemente para as pessoas, ela era uma prostituta. E pega aquela criança nos braços, e olha para aquela criança e diz: ó Senhor, despede o teu servo em paz. Os meus olhos já contemplaram a tua salvação. É preciso uma fé ungida para isso. É preciso uma revelação de Deus para isso. E havia uma outra mulher ali que ouviu aquilo e veio. E chegou ali e ela não disse: Simeão, ele é filho de quem? Simeão, de que linhagem que ele veio? Quem são os seus pais? Será que ele veio da linhagem de sacerdotes? Não, ela não duvidou. Ela também tinha uma fé que faria como diz o Montbrand. O Montbrand diz: quando Moisés tentou fazer as coisas por conta própria, ele não deu conta. Mas quando a fé de Moisés foi ungida, a fé de Moisés parou a glória do mundo. A fé de Moisés parou a glória do Egito. Veja que coisa importante. O Montbrand ele diz que ele não precisava mais nem de uma vara, nem de um cajado ele não precisava mais. Porque ele estava confiando em Deus. Simeão estava confiando em Deus. Quando ele foi até ali, ele estava ali orando e buscando de Deus, porque ele sabia que a hora em que ele estava vivendo era a hora do Messias chegar. E nós também estamos nesta mesma condição. Quando nós olhamos para a mensagem, quando a mensagem cruzou o nosso caminho, nós abraçamos a mensagem. E os sinais que estão vindo, e as coisas que se aprontam, o despejar das coisas, o apagar das luzes, esta grande escuridão, esta grande massa negra que diz o profeta, que tem vindo sobre a humanidade chegando. Aí o profeta diz: você tem que ter uma fé ungida para parar isto. Você tem que ter uma fé ungida para parar a glória do mundo. Porque se a sua fé não parar a glória do mundo para a sua fé. Ou nós paramos com a nossa fé ungida, a glória do mundo, ou a glória do mundo paralisa a nossa fé. Oh, Deus nos ajude. O poder político, a natureza das pessoas, a desmoralização do mundo sobre as mulheres, como elas fariam nos últimos dias, e como fariam os homens, como fariam as igrejas, e como fariam as nações, e como faria Deus. Vemos tudo perfeitamente colocado aqui. Tudo que, os sinais, todas as coisas que foi predito que aconteceria, está à mão. Oh, isto unge a nossa fé, nos move em grande círculo, nos separa das outras coisas do mundo. Não importa quão pequenos somos, quão poucos somos. Mas somos tão pouca gente, mas sou tão pequeno, sou ninguém. Não importa quão pequenos somos, quão poucos somos, quanto se ri de nós. Zombando não faz nenhuma diferença. Isso é tudo. O vemos. Há algo dentro de nós. Nós fomos predestinados para ver esta hora. E nada evitará que o vejamos.
Nada impedirá que o irmão veja, nada impedirá que a irmã veja. O que nós precisamos é simplesmente ter esta fé ungida e requerer de Deus aquilo que é nosso. E confiar em Deus, que aquilo que Deus tem nos dado, ninguém pode tomar. Abimeleque não poderia tomar a esposa de Abraão, a esposa era dele. Deus havia dado para ele as afrontas do mundo. Quando Josué disse para aqueles 12 homens, disse, vai lá, Moisés disse, vai lá espia a terra, olhem aquela terra e veja se a terra é boa. Eles foram todos animados, chegaram lá, olharam a terra, e começaram, em vez de eles olhar a terra, se a terra era boa, eles começaram a olhar para os obstáculos, eles começaram a olhar para os homens que estavam lá, os grandes homens, as grandes muralhas. Em vez deles olhar para o que Deus havia prometido para eles, eles estavam olhando para os obstáculos. Em vez deles olhar para a promessa que Deus havia dado para eles, eles estavam olhando para os problemas. No último culto que eu estive aqui, nós lemos Atos capítulo 4, quando os apóstolos dizem as ameaças, as afrontas do inimigo que vem sobre nós. Mas havia 2 homens ali, eles não estavam olhando para a grandeza daquele povo, eles não estavam olhando para as muralhas, eles não estavam olhando para nada, eles estavam olhando para o que Deus tinha dito para eles. Eles estavam olhando para a promessa que Deus havia feito para eles quando eles ainda estavam no Egito. Deus não fez a promessa para eles quando eles viram a terra e Deus não falou para eles, vocês achou boa? Eu vou dar para vocês. Não, Deus fez para eles quando eles estavam no Egito. E quando eles chegaram ali, o povo começou a dizer, olha, a terra é muito boa, mas nós não damos conta de entrar lá não. Olha, a terra lá é maravilhosa, mas os homens lá é gigante, nós somos como uma isquinha no anzol. Mas aí, aquele homem se levantou e disse para ele assim, não, eles podem, vamos usar as nossas palavras, eles podem ser o tamanho que queira que seja, pode ser quem for, mas nós temos a promessa. Ele disse, nós temos a promessa, Deus nos deu, nós somos mais do que capazes. Olha, irmão, nós enfrentamos hoje o inferno. Nós vemos pessoas enfrentando os maiores problemas, nós vemos pessoas chorando, pessoas derramando lágrimas, e muitas vezes ela diz, eu não dou conta mais, pastor. Eu disse, por que você não dá conta? Você não dá conta se você agir com as próprias mãos, se você labutar, se você tentar, mas se você ficar quietinho e deixar Deus fazer, você dá conta. Josué não queria saber como que eles iam entrar ali. Eu tenho certeza, se um daqueles homens revidasse Josué e dissesse, tá bom Josué, você disse que nós somos capazes, então me diga como que nós vamos entrar ali. Ele diria, eu não sei. Eu só sei que nós vamos entrar lá. Isso é o que eu sei. Há situações que alguém diz, como você vai vencer? Você diz, eu não sei, mas eu vou vencer. Eu estou vencendo, e quando você olha para trás, aquilo já ficou para trás, a história é passado. Porque Deus faz por nós. Se nós simplesmente deixar Ele fazer. Ele vem e faz por cada um de nós. É o que nós necessitamos, é confiar em Deus. É fazer aquilo, ele disse para Josué, ele disse, não pare Josué. Não temas, Josué. Não te disse eu que eu serei contigo? Não pasme. Não pasme, irmão. Não pare. Deixe que as lutas venham. Deixe que os problemas venham. Descanse em Deus. Confie no Senhor e Ele fará o resto. Descanse, meu irmão, minha irmã, nesta hora que nos ouve, diante deste problema, coloque na presença do Senhor e diga, Senhor, eu entrego este filho nas tuas mãos, eu entrego este esposo nas mãos do Senhor, eu entrego esta esposa nas mãos do Senhor, este problema que me segue tanto, está nas tuas mãos. E o Senhor fará. De que forma, irmão? Você diz, eu não sei, mas eu creio que será. De que jeito, irmão? Eu não sei.
Como, pastor? Eu disse para o irmão recentemente, ele disse, como, pastor? Eu disse, eu não sei, mas Deus fará. Como, pastor? Eu disse, eu não sei, irmão, descanse, confie em Deus, e você verá o resultado. Não vá colocar a sua mão, não vá agir com as próprias mãos que você impede a Deus de fazer, mas simplesmente descanse, simplesmente coloque os seus joelhos. Quando você estiver nas madrugadas, quando você estiver no silêncio da madrugada orando, diga, Senhor, o Senhor é conhecedor disso, o Senhor é o médico dos médicos, o Senhor é o advogado, o Senhor é o juiz supremo, o Senhor conhece todas as coisas, o Senhor é o dono do ouro e da prata. Deixe que o inimigo venha, deixe que o inimigo se avance, porque nós não estamos imunes a isso, irmão. Há uma coisa que eu sempre digo, às vezes a pessoa pensa, porque eu sou crente, eu sou um servo fiel, um filho fiel, eu vou na igreja, o diabo tem medo de mim. Não é isso, não. Não, porque nós somos do tabernáculo da fé, nós cremos na mensagem do profeta desta última era, o diabo não vem? Vem sim, ele vem, mas confie, nós somos ensinados a confiar em Deus. O irmão Branco disse, se sua fé for ungida, a lei da terra obriga as coisas da terra, mas a lei de Deus obriga as coisas espirituais, leva as coisas ao ponto da coisa. O irmão Branco diz, o Espírito Santo é o homem da lei, ele foi quem criou a lei, então ele executa a lei. Ó Deus amado, Pai bendito, Tu és maravilhoso, Senhor. Nós não temos palavras para agradecer ao Senhor, porque, Senhor Deus, se nós fôssemos expressar, se nós tivéssemos, nós nunca encontraríamos palavras, Senhor, no dicionário. Nós não seríamos capazes de expressar aquilo que o Senhor é por cada um de nós, ó Deus. E nós oramos nesta noite, Senhor, que cada pessoa que nos ouve, cada irmão que está nos ouvindo nesta hora, aqui dentro do santuário, pela internet, através do rádio, Senhor Deus. Senhor, este irmão que sofre com este problema, este irmão que passa por esta luta, Senhor. Este esposo, Senhor, esta esposa, ó Deus amado, Tu és conhecedor. Que ele possa nesta hora parar, Senhor Deus, e quietar-se, e deixar o Senhor mover, Senhor Deus. E deixar, se um homem for para a mesa de cirurgia, e ele não tomar uma anestesia, e ele não ficar ali parado, os médicos não vão conseguir fazer a cirurgia, Senhor Deus. Mas se ele ficar quietinho, o trabalho será feito com perfeição, Senhor Deus. E que possamos, ó Deus, cada um de nós nesta hora, possamos dizer, Senhor, eu estou em Tuas mãos. Você pode dizer, Senhor, eu estou em Tuas mãos. Senhor, este filho está nas mãos do Senhor. Esta filha está nas mãos do Senhor, ó Deus. Esta dor na coluna, ó Deus, o Senhor pode fazer a cirurgia. O Senhor tira esta velha e coloca uma novinha, Senhor Deus. Esta dor no estômago, ó Deus, o Senhor tira, o Senhor limpa tudo e faz tudo novo, Senhor Deus. Pai, em nome de Jesus Cristo, nos entregamos em Tuas mãos, ó Deus, que nossa fé possa ser ungida para paralisar as enfermidades, para paralisar a glória do mundo, para paralisar aquilo que vem contra nós nesta hora de trevas, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Pai. Aleluia, graças a Deus, graças a Deus. Deus abençoe os irmãos que nos ouvem através do rádio. Deus abençoe, que Deus possa continuar os abençoando. Os irmãos nos ouçam amanhã, o programa Fé para Vencer, de segunda a sexta-feira.
e também nos sábados e domingos, né? E nós vamos só domingo, segunda e sexta? Segunda e sexta, né? Deus vos abençoe, Deus vos guarde, Deus vos acompanhe. Amém. Deus, nós estamos errando porque o pastor Édio não está conosco, né? Então nós não temos bem conhecimento disso. Deus vos abençoe. Nós vamos ouvir o hino de saída com a irmã Chileide e a irmã Naara. Se as lutas desta vida te faz chorar, coragem, meu irmão, coragem. Se os espinhos te ferem ao caminhar, coragem, irmão, coragem. Não te esqueças que Jesus também chorou, teve coragem e foi vencedor, nos dando um exemplo de ser lutador. Tenhas coragem, pois logo, logo há de passar essa tristeza que te faz chorar. Tenhas coragem, você vencerá. Tenhas coragem, pois logo, logo há de passar essa tristeza que te faz chorar. Tenhas coragem, você vencerá. Não te importa se é grande a tua dor. Coragem, meu irmão, coragem. O que importa é que Cristo é vencedor. Coragem, irmão, coragem. Não te esqueças que Jesus também chorou, teve coragem e foi vencedor, nos dando um exemplo de ser lutador. Tenhas coragem, pois logo, logo há de passar esta tristeza que te faz chorar. Tenhas coragem, você vencerá. Tenhas coragem, pois logo, logo há de passar esta tristeza que te faz chorar. Tenhas coragem, você vencerá.